Meus irmãos, graça e paz, que Deus os abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E eu quero aqui te trazer algo, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, te dar um despertamento. Mas antes de tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Nenhuma praga, nenhuma retaliação vai prevalecer, tá bom? Quero que você deixe o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal, vai nos ajudar muito. Não esqueça de deixar o teu joia e o teu like. Se você precisa e crer e aceita uma oração, deixe o teu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Cidade, estado, país, de onde você nos assiste e quem precisa. Deixe os pedidos aqui, de madrugada eu entro e apresento em oração. O resto é Deus que vai fazer. Se tem pessoas deixando mais vezes o nome, porque eles têm visto que Deus tem operado por misericórdia. Deixe o teu like, o teu joia, que é muito importante para nós, tá bom? No final desse vídeo eu faço uma oração ao teu favor. Se você tiver Instagram, me siga no Instagram, Olavo Amaral. Me ajude a crescer nessa plataforma. Vou deixar um vídeo aqui do pastor Giovanni Dias. O link do canal dele, Povo da Fé Oficial, vai estar aqui embaixo na descrição. Ele vem trazendo um despertamento. Alguns não vão gostar, outros não vão concordar, outros não vão aceitar. Te respeito perfeitamente. Só o que ele traz é um alerta. Preste bem atenção e depois você deixa a sua conclusão nos comentários respeitosamente, tá bom? Porque você não é obrigado a aceitar. No final do vídeo, volto a lembrar, faça uma oração ao teu favor. Você gosta de conhecimento, querer saber mais sobre jejum, oração, várias orações ao decorrer da semana, se especializar em jejum e fortalecimento espiritual, ter um e-book aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, um link para você ver esse e-book, analisar e ter um conhecimento a mais. Eu creio que será bênção para a sua vida. Preste bem atenção nesse vídeo, depois deixe o seu comentário. Povo da fé, Deus abençoe a todos. Você acabou de ver aí imagens inéditas, né, do missionário Miguel Oliveira. Dado esse caso por encerrado, claro que haverá novos capítulos dessa novela, mas eu acho que já foi o suficiente para você entender como que o engano tem proliferado na Igreja de Cristo. Minha gente, meus irmãos, recomprimento de profecias. Eu vou te trazer aqui e colocar para você acompanhar um dossiê completo que foi feito pelo Paulo do canal No Entanto. Esse dossiê ficou fenomenal, bem completo e traz muita veracidade. É por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Aliás, parabéns, Paulo, por essa investigação minuciosa. Mas é basicamente aquilo que a gente já falava aqui, um pouco pior, tá? O Miguel Oliveira, só para você entender, possa ser que ele seja inocente relacionado ao seu testemunho de surdez, de que ele era mudo, que ele era surdo, que ele era cego, e que ele voltou a enxergar, a falar e a ouvir, e aos 3 anos ganhou a mãe para Jesus e tudo mais. Ele pode ser inocente porque essa história pode ter sido contada da mãe para ele. Por isso que ele fala com muita verdade, com muita ênfase, e ele bate na tecla de que isso realmente aconteceu. Claro que quando se pede o laudo, ele dá uma desconversada, porque perdeu-se o laudo no decorrer dos anos. Ele nem tão velho ele tem 15, 16 anos. Dá para ir na unidade de saúde e pegar esse laudo, né? Bom, é um assunto que tem que ser dito, tem que ser falado. Pastores sérios aqui nessa plataforma estão abordando esse assunto porque o engano está demais. Ele não é inocente relacionado às revelações, porque é ele quem pesquisa, é ele quem obtém informações das pessoas e depois vai lá para revelar, né? Então ele não é inocente quanto a isso, quanto a tirar dinheiro das pessoas. Vocês viram em vários vídeos, né? Ele pedindo tantas pessoas de R$1.000 e aí depois tantas pessoas de R$100 e por aí vai. Bom, eu vou colocar já, sem mais delongas aqui, o Paulo do canal No Entanto, trazendo esse dossiê. Mas antes eu quero pedir o teu like para que essa live, esse vídeo, alcance o maior número de vidas possível. E também pedir a você que se inscreva nos nossos canais, aqui no nosso canal, principalmente no canal Povo da Fé Oficial. Deixa o teu like e também vou deixar passando aqui no rodapé. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Dias, pastor e fundador do Ministério Povo da Fé no Brasil e também lá em Moçambique, tá? E lá nós assumimos a responsabilidade, a paternidade de mais de 5.000 crianças em todo o país de Moçambique. Bom, vamos lá então,
vou trazer para a tela Paulo do canal No Entanto, mostrando para nós quem é verdadeiramente o Miguel e como ele se tornou um produto do meio gospel. Dá uma olhada nisso. A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira e quem está por trás desse menino. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como Missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens, contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério, e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. Então você percebe que o Paulo, ele fez uma pesquisa, ele foi atrás da família, né, a família por parte de mãe, e obteve essas informações. Aliás, é uma família bastante temente a Deus e que não comunga, não concorda com as práticas do Miguel Oliveira. Vamos seguir. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família por parte de mãe ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagem. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo como um papagaio a reproduzir
tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade, sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e, por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. A verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso. Ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é um escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar.
e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. Deixa eu falar para você, tá fazendo sentido até aqui o que o Paulo tá falando? Comenta aí. Tá fazendo sentido para você? Hã? O que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião também e ter a sua participação aqui. Mas já vamos prosseguir aqui no comentário do Paulo, mas eu digo uma coisa para vocês, nós temos que tomar muito cuidado nesses dias atuais que nós estamos vivendo, porque a própria Bíblia Sagrada diz que no final dos tempos o engano seria grande de uma forma assustadora no meio das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com esse evangelho que a pessoa prega, a pessoa fala, a pessoa diz aquilo que a multidão quer ouvir. Temos que tomar muito cuidado com essa linhagem, né, de evangelho em que o pregador fala só aquilo que o povo quer ouvir. Não se fala em arrependimento de pecados, não se fala em arrebatamento da igreja, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos. Não se fala, sabe, em perdão, não se fala em novidade de vida, em obedecer a palavra de Deus, em renunciar à própria vontade. Só se fala de coisas dessa terra, de coisas bonitas, de coisas maravilhosas e usando técnicas para impressionar pessoas. O evangelho, a meta do evangelho não é impressionar pessoas, como o Paulo está dizendo. A meta do evangelho é convencer pessoas à novidade de vida, a abraçar o sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a oportunidade de salvação que ele deixou aberto a todos os seres humanos. Então temos que tomar cuidado, tá? Eu estou te apresentando aqui esse vídeo para você avaliar, né? Inclusive o que o Paulo está dizendo é uma realidade, impressiona mesmo, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que impressiona e não muda a vida de ninguém. Vamos para cima. Deixou o like? Compartilhou? Talvez você está intertido ouvindo, esqueceu de deixar o like, eu peço a você, deixa o like para a gente conseguir subir essa live, tá bom? Vamos lá. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, né? Pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões, na igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas, certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. É a religiosidade que faz isso, né? O comércio da fé.
Quando o diabo entra no coração de Judas, a primeira coisa que ele faz é ir vender Jesus. O diabo entrou no coração dessa gente e eles estão fazendo isso, vendendo Jesus. Aí não tem firmeza, aí não tem arrependimento, aí não tem, sabe, renúncia, não tem conversão. Eles próprios não conseguem pregar a conversão, o arrependimento, porque eles não são convertidos. E a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Ele ainda fala, né? O Senhor é meu pastor, nada não me faltará. Jesus é meu pastor, tá amarrado. Misericórdia, tá amarrado. Essa fala dele viralizou demais, né? Tem que ter pastor aqui na terra. E aí dá uma olhada agora na hipocrisia, o tamanho da hipocrisia. Que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Massinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel
que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois infelizmente ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. O pastor Marcinho é aquele, né, do The Of, The King, The Power, The Mandy, né? É com quem ele aprendeu essas coisas, esses negócios de, tô vendo um anjo, né? Sendo que não tá vendo nada. Ô, pastor, se eu não crer nos dons, eu creio, gente, mas tá na cara que isso aí é uma falcatrua, é uma pilantragem. A Bíblia nos mostra em várias passagens bíblicas que quando um anjo chegou em um ambiente, quando o anjo realmente se pôs diante de profetas e de homens do passado, dos apóstolos, a presença, a glória foi tamanha que eles caíam como mortos. Essa é a realidade, caíram como mortos. Por quê? Porque quando um anjo vem aqui nessa terra, ele vem revestido do próprio Deus. Então, quando o anjo chega aqui na terra, ele chega revestido da glória, sabe? Da glória gigantesca que vem do trono do Eterno, e ele vem representando o Todo-Poderoso. E aí você vê essas pessoas dizendo que vê anjo, como se estivesse vendo o carro do verdureiro passando na frente da casa dele e da casa dela. Esse pessoal vê anjo com uma naturalidade tamanha que representa que ele está passando na frente de um colégio na hora em que os alunos estão saindo da escola, que tem aquele barulhão e aquela gritaria toda. Gente, a presença de um anjo levou a João a cair como morto aos pés. E a Bíblia diz que ele caiu e começou a um tom de adoração e de reverência, que ao ponto de que aquele anjo chegou e disse assim, levanta, João, levanta. Eu sou conservo seu também. Adore somente a Jesus Cristo. Eu sou teu conservo também. Ou seja, o anjo repreendeu a João na ilha de Pátimos quando foi arrebatado, dizendo que, João, levanta dessa adoração, porque eu sou enviado de Deus para te auxiliar e não para ser adorado. Você vê que essas pessoas, eles têm uma reverência enorme, né? Uma reverência enorme por anjos e aquela coisa toda, por quê? Tudo para impressionar pessoas. Eles veem anjo com naturalidade, sem nenhum pingo de temor, e isso é perigoso demais, porque o Evangelho mostra que Daniel não agiu assim, sabe? Moisés não agiu assim. Como eu estou dizendo, o próprio João na ilha de Pátimos não agiu assim. E tantos outros homens de Deus que passaram aqui por essa terra não agiram dessa maneira, gente, tratando a presença de um anjo como se fosse a presença comum de um qualquer no meio da nossa sociedade. Nós temos que tomar cuidado com esse evangelho, mas vamos continuar ouvindo aqui. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa, todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É um médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro,
para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele um mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né? O Of the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, né? Porque a igreja, ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. E as pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar em mais essa mentira. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem, ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha, esta ficha aí no WhatsApp, para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Caiu nas mãos erradas, caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse, quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Não sabemos até que ponto e até onde isso vai se estender, mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem
das agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo? Essa é a verdadeira história de Miguel Oliveira. Aí eu te pergunto, ele é vítima ou culpado? O que você acha? Você acha que ele é vítima ou culpado? Você vai ver que realmente há um esquema de pesquisa para revelação, porque hoje é isso que dá dinheiro, é a profetada, né? É a reveladura. Se não tiver isso, não funciona. Essa é a grande problemática. Esse é o grande mal que tem atuado. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. Esse é o mal que tem atuado nesses dias, sabe? Essa busca, essa procura, sabe? Esse desejo desenfreado das pessoas em buscar uma revelação, gente, uma profecia, sabe? Uma predição sobre o que vai acontecer amanhã ou o mês que vem. Um anseio, sabe, de saber se a vida sentimental vai ser resolvida ou não. Se a vida financeira vai crescer ou não. As pessoas estão preocupadas e é por isso, sabe, que você vê o crescimento desse movimento que não tem nada a ver com o evangelho. Porque as pessoas estão preocupadas em querer saber sobre o seu futuro, meu amigo. Escuta isso. O nosso futuro depende do que nós estamos plantando aqui agora. Para que eu vou ter anseio do futuro se eu sei as sementes que eu estou semeando agora? Eu não preciso ter medo do meu futuro se eu sei as sementes que eu estou plantando aqui agora. A Bíblia Sagrada nos mostra que a igreja primitiva não era assim. A igreja primitiva não vivia correndo atrás de profecias, correndo, sabe, atrás de revelamentos, de alguém que foi arrebatado, de alguém que viu, de alguém que deixou de ver. Gente, a base é a palavra de Deus. Se não for embasado na palavra de Deus, pode ser um anjo que não pertence ao eterno. É anátema, é maldição. Entende? E aí, olha só isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pegou o celular, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo, que ele usava. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi. Sim. Tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Eu tô vendo gráficos que sobe na frente de vocês. E Deus falou assim, eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Você sabia que você tem uma cara de Sheila? Qual é o seu nome, filho? Sheila. Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema Explicar. com o pastor te falar e tal? Polêmico. Aplicativo. É polêmico isso aqui. Polêmico. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, que agora? Mas Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Ok, só pra gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Ah, você falou, deixa Mas, eu ver. Ok. te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Aham, Mas, sei. pastor, obrigado, eu tô na palavra.
E ele começou a revelar, falou, Senhor, que beco que eu entrei. Cara, naquele dia eu preguei, acho que foi meia hora, não consegui terminar de pregar. Preguei, entreguei o microfone. Aí depois o pastor falou assim, Miguel, me perdoa, tá? Não sei o que. Eu falei assim, não, pastor, fica em paz. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo o que ele usava. E ele é pastor até hoje? Até hoje. Ele é pastor até hoje. Então tá aí. Dentro das atitudes desse menino, você acha que ele usava ou não usava esse aplicativo? Eu gostaria de saber. Eu tô com um povo inteligente aqui, ó, na linha do tempo. Agora, gente, para mim encerrar de vez esse assunto, a grande problemática é exatamente essa. As pessoas, elas não aceitam. Quando eu digo as pessoas, eu digo em regra geral. Não aceitam que isso venha a ser denunciado. Que isso venha a ser apontado, que isso venha a ser, sabe, que venhamos a mostrar que exatamente isso não tem nada a ver com o evangelho. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai chegar pessoas aqui na linha do tempo que vão escrever o quê? Ô pastor, não julgue para não ser julgado, hein? Cuidado para não blasfemar do Espírito Santo. Ah, não fala isso, não fala aquilo. Gente, escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, está cheio de passagens bíblicas em que os homens de Deus do passado denunciavam o pecado e as coisas erradas. Hoje em dia, denunciar o pecado, sabe, denunciar aquilo que é errado, se transformou em julgamento. Se transformou automaticamente em se levantar contra o irmão. E não é isso a realidade. A realidade é que esse tipo de comportamento, essas atuações, sabe? Essas atuações, essas encenações têm levado pessoas a simplesmente se distanciar do sacrifício da cruz de Cristo. Se distanciar do caminho da verdade e abraçar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Você acha que isso aqui tem alguma coisa a ver com o evangelho da cruz? Responde aí para mim. O que vocês acham? E dentro disso, nós estamos vendo, está claro, né? Para todos nós, está claro de que nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo do fim está aí. E cabe a nós, como cristãos, servos do Deus Altíssimo, a responsabilidade de cumprirmos aquilo que nós somos chamados para fazer. Sabe? Eu estou aqui fazendo o meu papel. Se eu não denuncio, se eu não trago isso aqui, eu sou o quê? Um covarde. Que estou deixando algumas pessoas, porque, pasmem, muitas pessoas acreditam nesse menino. E é necessário que tudo isso seja mostrado para que parem de credibilizar aquilo que é falso e para que ele volte para o caminho da verdade. Vocês lembram do pastor Jotinho aqui? Morreu na mentira. Por quê? Porque as pessoas credibilizavam a mentira dele. Ele gostava do holofote. Então, quando ele mentia, as pessoas aplaudiam, as pessoas glorificavam, as pessoas acreditavam. E aquilo foi fomentando dentro dele que aquela mentira era uma verdade. Aquela mentira era uma verdade. E aí, ele morreu mentindo. E é o que vai acontecer com Miguel se as pessoas não pararem de credibilizá-lo, pelo amor de Deus. Então, dentro disso, gente, vamos fazer a nossa parte. Parece que travou, mas voltou, né? E aí você pode me perguntar, mas qual que é a minha parte, pastor? Qual é a parte que cabe a mim fazer? Se nós formos olhar na palavra de Deus, a nossa parte nesse tempo tenebroso é fazer a diferença na vida do nosso semelhante. Sabe? Uma coisa é certa, dessa vida você não vai levar nada. Pense nisso, você veio nu e voltará nu. Claro que vão colocar uma roupa ali para te sepultar, mas depois essa roupa será consumida. Você entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, você veio sem nada e vai embora sem nada. Então, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e confiou a nós, enquanto estamos em vida para nós administrarmos, se não for para servir o nosso próximo, a nossa vida, a nossa existência aqui foi em vão. A nossa missão aqui nessa terra, ela grita mais alto do que a nossa própria vida. Porque a nossa vida um dia vai se encerrar aqui nessa terra. E vai ficar aqui, vai ecoar aqui nessa terra, aquilo que nós deixamos como legado, sabe? E eu quero te convocar para fazer o que você foi chamado para fazer.
Todos nós fomos chamados para missões. Ah, pastor, eu não tenho esse dom. Tiago diz que a fé sem as obras é invalidada. Então você não é salvo. E eu falo sem medo de errar, porque as duas coisas têm que andar juntas. As obras não salvam, mas todo salvo manifesta as obras. Porque ele sabe que sem as obras, ele está sem um dos tripés da salvação. A generosidade é um tripé para a salvação. A renúncia. Sabe? Nós precisamos fazer isso. Eu quero convocar. Agora eu quero fazer uma oração ao teu favor. Pai, abençoa todos que chegaram aqui pela manhã, tarde, de madrugada, os que são nossos inscritos e que não são os nossos inscritos, os que são semeadores da boa semente e não são semeadores também, os que são mantenedores, os que não são, enfim, todos que chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, livra de toda praga, maldição, perseguição, olho gordo, inveja. Pai, abençoa, dê saúde, visita as pessoas que estão enfermas, que precisam de saúde, dê vitória, livramento, confirma a bênção, a grande bênção especial do céu. Abençoa a vida financeira, material, familiar, espiritual, profissional. Senhor, se tiver alguém desempregado, abre porta da providência. Senhor, prepara a mesa farta para dentro dessa casa. Repreende as enfermidades. Quem estiver enfermo, quem estiver internado, hospitalizado, coloca as tuas mãos e dê o grande livramento dos céus. Senhor, eu profetizo bênção, livramento e providência em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode falar um amém? Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal. Se você tem Instagram, me siga no Instagram, Olavo Amaral. Me ajude a crescer nessa plataforma, tá bom? Tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. Não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento, mas vai nos ajudar muito o canal. E também a chave Pix e o código QR Code está aqui em cima, no topo, para você ser um semeador da boa semente. Semeador da boa semente é aquele que planta no nosso ministério. No demais, Deus tem devolvido 7 vezes mais. Não tenho vergonha de falar isso, porque pessoas, uma vez por mês, plantam no meu ministério. Se eles plantam, é porque eles têm visto que a oração tem surtido efeito. Eu não faço, é Deus que faz. Oro nos comprovantes, saúde, multiplicação e livramento. Se não puder, ore por nós, não é obrigado. Mas se puder, plante uma semente. Deus vai lhe abençoar poderosamente. Vai mais 2 vídeos meus aqui. Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal. Vai nos ajudar muito. A plataforma não está entregando o conteúdo e precisa da tua mão estendida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.